Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Olá, meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Um sábado especial, 1º de dezembro, que seja um mês muito legal para todos nós. Olha, o programa de hoje tem uma proposta de falar de saúde, de prevenção, das novidades do mundo da ciência médica e da tecnologia que se expande tão enormemente, tão fortemente nesse campo em especial. E nós estamos aguardando, nós da Página 2, o retorno de um dos mais conceituados médicos cardiologistas do Vale do Itajaí, de mais um congresso internacional, pois ele acaba de chegar de Chicago, nos Estados Unidos, onde participou, mais uma vez, de debates importantes, vislumbrando o que tem de novidade nesse meio, para imediatamente passar aos seus clientes, seus pacientes. Eu estou falando do Dr. Melchior Moser, de enorme respeitabilidade, que todos nós conhecemos e aprendemos a gostar, cidadão muito simples, mas que se dá o luxo de participar de congressos importantes, seja no Brasil, seja no continente europeu, seja nos Estados Unidos, ou seja, está sempre buscando aprimoramento. Esse é um posicionamento humilde, né, de quem, mesmo com o passar do tempo, ainda se aprimora, ainda vai ouvir coisas, vai estudar, enfim, isso é bastante importante. Eu até tenho dito, não é a primeira vez que eu entrevisto o Dr. Moser, se bem que nesse padrão aqui na nossa Página 2 é sim o primeiro. Se perguntarem ao Dr. Melchior sobre quantos congressos nacionais e internacionais de medicina cardíaca ele participou, talvez seja capaz de se lembrar. Mas se perguntarmos quanto já foi investido nesses encontros, viagens, compra de equipamentos de ponta, por certo, ele teria dificuldade para dizer. É muito investimento numa profissão com o objetivo de trazer e ofertar o melhor possível ao seu enorme contingente de clientes e pacientes. Talvez ele saiba, no entanto, em detalhes, quanto cada congresso desses contribuiu para o seu conhecimento em saúde do coração, dos investimentos em tecnologia, aos cursos de aprimoramento, ao seu conhecimento nessa profissão que ele trata com tanto carinho. Então, eu tenho a satisfação de, nesse momento, cumprimentar o Dr. Melchior Moser. Seja muito bem-vindo à Página 2, Dr. Melchior. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui no seu consultório. Muito obrigado, Carlos Henrique. É uma honra muito grande estar na Página 2 e podermos, assim, trocar ideias a respeito de alguma coisa que a gente possa transmitir para a população em conhecimentos médicos. Eu acho isso importante. Nada adianta o conhecimento ser só meu. Eu acho que a gente tem que conversar, tem que distribuir, e aquelas coisas que são tão simples dentro da medicina, que são tão valorizadas, poder transmitir para as pessoas mais simples que estão nos ouvindo nesse momento a respeito de alguma coisa que pode ser útil, pode prolongar a vida, pode evitar doença e pode amenizar o sofrimento de muitas pessoas. Então, eu te agradeço de todo o coração essa oportunidade de poder estar aqui e trocarmos ideias a respeito de alguma coisa que eu acho extremamente útil. O senhor teria condições de lembrar do número de congressos internacionais e nacionais do qual já participou, não? É difícil, eu tenho certificados, mas eu tenho uma pasta desse tamanho cheia, então isso durante aí 20, 25 anos
eu vou em congressos assim que eu considero os mais importantes durante esse tempo inteiro. Eu vou a 2 congressos americanos, o American College, o American Heart, que são os 2 mais importantes dos Estados Unidos. Normalmente 22 a 35 mil médicos do mundo inteiro em cada um desses congressos. É muita gente. Eu vou no Congresso Europeu, que reúne médicos do mundo inteiro, todos eles. E vou principalmente no Congresso Brasileiro de Cardiologia, no Congresso Paulista de Cardiologia, que é muito importante, e no Congresso de Ecocardiografia, que para nós que trabalhamos com ecocardiografia, aqui a Medical Corps, os 3 médicos que participam aqui, o meu filho, o Maico, o Dr. Michelangelo, todos nós, isso que é importante, temos o título de especialista em ecocardiografia, além de cardiologia, que é uma coisa rara. Então isso ajuda muito, e investimos muito nisso. E por aí eu acho que a gente aumenta o conhecimento, trocamos ideias a respeito das coisas novas que a gente vê de pacientes. Quando se encontra uma coisa curiosa aqui dentro da clínica, a gente chama os outros médicos para ver isso. Forma-se uma junta médica imediata. Exato, porque a medicina a gente não chega nunca ao fim do conhecimento, achar que a gente sabe tudo, não sabe. Todo dia eu vejo coisas novas que parece que eu não vi. Agora, logicamente, participando desses congressos durante tanto tempo, trocando ideias e principalmente examinando os pacientes aqui. Porque o que a gente vê comum, eu vou nesses congressos, eu vejo lá os congressistas, o indivíduo que é pago para fazer uma palestra, então ele vai buscar nos livros tudo que tem de novo, mas se der um paciente grave na mão dele, talvez não vai saber tratar. Imagina. Né? Porque ele é palestrante, faz a teoria, mas não tem a prática. Eu acho que é muito importante nós aqui termos a prática, porque os pacientes que caem nas nossas mãos, nós temos que dar uma solução. Claro, claro. O senhor tem levado, por exemplo, situações aqui constatadas, o senhor leva na pasta as ideias para debater num encontro desses? Vou. Eu tenho assim, eu tive a honra, por exemplo, de conhecer o Carpentier, que é um dos maiores médicos cientistas do mundo dentro da medicina, inventor das próteses que são colocadas no coração. Eu já vi os prêmios Nobel falando, né? Eu já vi o Kennedy fazendo a abertura do nosso congresso, eu já vi o que conduziu a guerra do Vietnã, que ele sofreu um infarto, teve paradas cardíacas, vindo lá no Congresso de Medicina, dando o depoimento dele. Ele conduziu toda a guerra do Iraque, né? Foi o general que conduziu isso daí. E é interessante a vida dele, daria para ficar aqui, porque ele deu uma entrevista, foi consultado lá, foi entrevistado por vários médicos durante umas 2 horas. E ele contou a vida inteira e o sofrimento durante esse ato extremamente estressante. Ele fez 2 paradas cardíacas, ele fez e sobreviveu e estava lá bem. Então, isso é muito interessante porque dá um conhecimento muito grande para a gente. Tanto em equipamentos que a gente vai tentando adquirir aqui na nossa clínica, aquilo que é de moderno, aquilo que é de melhor, numa cidade pequena. Eu acho que nós estamos assim atualizados permanentemente, além do problema de que hoje a internet e os meios de comunicação nos dão aí o que acontece lá no outro lado do mundo, nós aqui estamos sabendo. Mas a participação, você perguntou se eu troco ideia e converso. Eu converso. E uma coisa interessante que eu achei de um médico especialista dando uma palestra no Congresso americano, lá de 1 hora e pouco, só sobre colesterol. Então, quando terminou a palestra, que se diz aqui comumente, você pode comer ovo à vontade. O ovo não tem problema nenhum, né? Ele não vai interferir. Eu já tenho um pensamento totalmente contrário disso, porque o colesterol tem uma fórmula química, é um álcool. Entendi. Né, que provoca todos aqueles malefícios nas nossas artérias. Agora, se essa fórmula química, esse colesterol está lá dentro do ovo, da gema clara, não tem nada. Da gema do ovo, por que o colesterol da gema do ovo não faz mal e os outros colesterol vão fazer? Para mim não cabe isso. O indivíduo que estuda química, eu estudei muita química,
Então eu acho que não faz sentido. E quando terminou a palestra, eu fui lá, conversei com ele, né? E eu perguntei sobre o ovo. Eggs Kitchen. Ele também se esquivou de dizer qualquer coisa mais efetiva, mas falou, claro, que a gema do ovo tem muito colesterol. Mas ele disse assim, não tem problema nenhum para você comer o ovo que tem muito colesterol, se você não tiver problema nenhum com o colesterol, se você tiver o colesterol bem baixo. Aí eu também sei, né? Claro. Se você não tem, a gente atende pessoas aqui que tem uma genética que come 10 ovos por dia, come qualquer coisa e o colesterol dele lá embaixo. Mas é muito raro ter essa genética. Então, de uma maneira assim geral, 95% da população tem algum distúrbio do colesterol e tem que tomar cuidado. Dr. Moser, a gente vai fazer um intervalo. Quando voltarmos, vou pedir para o senhor contar para a gente, para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo no Facebook, através da página 2, o que foi esse congresso de Chicago. E, afinal de contas, esse ano de 2018, que está acabando, o que ele trouxe de novidades na ciência médica, na tecnologia avançada, para que a gente possa cuidar melhor do nosso coração. Eu estou entrevistando o Dr. Melchior Moser, nosso médico do coração, médico cardiologista, que nos recebe bem aqui na Medical Core, um local tão bacana, tão aprazível, onde ele dotou de uma tecnologia fantástica. O topo, né, dos equipamentos estão aqui e evidentemente que as pessoas aqui têm essa consciência de que aqui sempre são e serão muito bem tratados. Olha só, meus amigos, por falar em coração, eu lembrei que nós aqui em Timbó temos tantas opções para você que quer cuidar da sua saúde. O Dr. Moser vai falar da importância do exercício físico, pois eu quero lembrá-los de que nós vivemos hoje na capital brasileira do cicloturismo. Pedalar é tão importante, nossas ciclovias logo estarão todas interligadas, mas como é bacana você ter áreas como o Jardim Botânico, os nossos parques centrais, o Parque Central e o Parque Henry Paul, onde as pessoas cada vez mais caminham, cada vez mais se exercitam no sentido de prevenção, no sentido de qualidade de vida, no sentido de ser saúde. Timbó é uma cidade especial para isso. Utilize os meios, as nossas academias que tem por aí e evidentemente que vamos fazer de Timbó também uma cidade mais saudável. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Estamos voltando com a entrevista desse sábado muito especial, Dr. Melchior Moser, médico do coração, médico cardiologista. Ele acaba de retornar de uma viagem internacional, esteve em mais um congresso nos Estados Unidos, em Chicago. E a partir de agora a gente vai querer saber das novidades, afinal de contas são tantas, né? A gente sabe que quando ele vai a esses eventos, lá são apresentadas as inovações científicas, novas drogas, medicamentos e até avanços tecnológicos. E isso é importante a gente saber. Dr. Moser, o que acrescentou ao seu conhecimento? O que lhe chamou mais atenção esse congresso em Chicago? Foi apresentado vários estudos que são chamados trials, assim. Então, normalmente, o americano, no mundo inteiro, quando existem esses grandes congressos, são apresentados os resultados desses grandes trabalhos.
Então houve vários desses estudos que foram apresentados, alguns que a gente tem mais interesse porque são o dia a dia da gente. Entendi. Outros que são mais raros e são mais da tecnologia de intervenção cirúrgica e coisa, então que não faz parte assim da nossa clínica do dia a dia. Mas entre esses estudos, eu quero me lembrar de alguns assim que eu achei mais interessante. Foi um estudo sobre a vitamina D e o ácido ômega 3, que é tão propagado, que se fala tanto, que se vende tanto comercialmente. É verdade. Se faz uma propaganda muito grande. O que existe de verdade? Porque normalmente quando o indivíduo chega, até dentro do consultório a gente vê isso, o paciente diz assim: doutor, o meu amigo lá me deu esse produto aqui, eu tomei e me senti extremamente bem, que coisa. Então até quando tem de verdade, até quanto tem de não verdade nessas coisas? Muito bom. Porque uma coisa que se observa muito nesse congresso é que sempre quando se faz um grande estudo, se faz uma comparação com aquilo que a gente chama de placebo, que não é nada. Entendi. Então, para metade das pessoas que são investigadas se dá um placebo, que é um comprimidinho lá de trigo que não tem nada dentro, e para outra metade das pessoas se dá o produto que está se investigando, e a pessoa não sabe. E é acompanhado durante, normalmente, 5 anos. 5 anos. E vão ver qual é a diferença entre aquele que tomou e aquele que não tomou esse produto. O mundo tem muita estatística, né? Por isso eles fazem esse trabalho, né? Fazem esse trabalho e até para dizer para a gente a verdade, não é aquela opinião pessoal que você tomou, porque a gente vê quantas vezes o produto que foi dado durante 5 anos, ele tem menos eficácia do que o placebo, que não tinha nada. Veja só. Quer dizer, aparentemente a pessoa toma numa crença de que aquilo faz bem e psicologicamente influencia no organismo. Eu estou tão curioso quanto o ouvinte agora para saber o que disseram do ômega e da vitamina D. Exato. Então foi feito esse estudo durante 5 anos com 20.400 pessoas. Olha. Né? Metade dessa população tomou a vitamina D e ômega 3, científico, produto que é de qualidade, que foi dado pelas universidades americanas, e metade não tomou esse produto. É lógico que eles mostram todos os números durante ano a ano, curvas de estatística, o que foi demonstrado, que levaria muito tempo, eu talvez não teria nem aquela capacidade de reproduzir aqui tudo aquilo que foi dito. Entendi. Mas em resumo final, quando ele chega no final, a conclusão final foi a seguinte, que a vitamina D, eles pegaram um corte de 20 nanosgramas por ml que a gente dá, um corte de 20, nós aqui utilizamos 30. Abaixo de 30 a gente medica com vitamina D porque ela está baixa. Sim. Para algumas coisas que se tem crença de que ela faz efeito. Então eles pegaram 20, um corte menor, certo, que daí para baixo realmente é considerado hipovitaminose D, o indivíduo tem que repor. Então eles botaram aqueles que tomam e aqueles que não tomam. O que se mostrou? Que do ponto de vista cardiovascular, quando estava abaixo de 20, realmente tinha uma maior incidência de problemas cardiovasculares. Quando eu falar cardiovascular, estou me referindo a infarto, trombose, acidente vascular, problemas de circulação, onde interfere a aterosclerose. Então se viu, quando está abaixo de 20, ela tem algum efeito para melhorar esses problemas cardiovasculares, mas muito pequeno. O que se viu é que as pessoas que têm a vitamina D abaixo de 20, mostrou no estudo, no corte que eles utilizaram de 20, foi que a incidência de câncer é 20 vezes, 20% a mais do que a pessoa que não utiliza. Olha, que coisa interessante. Né? Então ele tem, a vitamina D teria um efeito, do ponto de vista prático, mais para evitar câncer nessa porcentagem de quem tem essa baixa dosagem de vitamina D, depois de 2 anos somente tomando a vitamina D, os que tinham bem baixo, mostrou que a incidência de câncer é 20% maior naqueles que têm muito baixo. Olha só. Mas do ponto de vista cardiovascular, praticamente não mostrou quase nada. Lembrando, né, doutor Rosa, me permita que a vitamina D é exatamente aquilo que os médicos recomendam. Olha, toma sol, pega sol, um sol bom perto no meio-dia, que aí você, de certa forma... Claro, recupera. Não é necessário tomar
porque a nossa pele transforma a provitamina D em vitamina D. Então, se o indivíduo pegar, e não precisa ser muito, uns 15, 20 minutos de sol, aquele sol forte da hora do meio-dia mesmo, e numa área exposta do nosso organismo cada vez maior. O indivíduo pode se proteger do rosto, dos braços, mas o resto do corpo deixar numa área grande do nosso organismo pegando sol. A vitamina D, ela é transformada, o indivíduo não necessita tomar medicamento. Olha só. Mas aquele indivíduo que vive dentro, protegido das paredes do consultório, o dia a dia tem que, no fundo, acabar tomando. E para as mulheres ele tem um benefício de evitar a osteoporose também. Então, abaixo desse nível, é recomendado que se tome a vitamina D. Certo. Ela tem benefício. Mas o que se pensou em inverso, então? Já que ela tem uma proteção muito baixa, para aquelas que têm a vitamina D muito baixa, dá uma maior incidência de câncer, o que acontece? Então, por que a mulher não vai tomar a vitamina D numa dose bem alta para se proteger contra o câncer? E mostrou que não tem eficácia nenhuma. Olha que coisa. Então, se a pessoa tem a vitamina D normal, não adianta ela querer tomar uma dose extraordinariamente alta de vitamina D para botar sua vitamina D lá em cima, que às vezes até é prejudicial, porque ela pode ser até tóxica. Claro. Não resultou em nada, não protegeu contra câncer. Então a mulher tomar, parece uma contradição. Claro, mas é um estudo fantástico, né? Fantástico, e é um estudo de confiança, que tira a dúvida daquilo que se conversa o dia a dia, porque foi um estudo randomizado, que a gente diz, por pessoas durante 5 anos, feito por universidades americanas, quer dizer, totalmente confiável para saber a verdade. E o nosso famoso ômega 3, hein? O ômega 3 também tem aquela série de coisas que não são verdades assim. O que se viu a respeito do ácido ômega 3? Também ele vai ter um benefício extremamente reduzido. Ele tem um grande benefício na pessoa que tem o triglicerídeos elevado. Olha. O que tem o triglicerídeos elevados, então ele tem um efeito tão maléfico quanto o colesterol ruim, de obstrução das artérias, maior incidência de infarto, maior incidência de acidente vascular, trombose nas artérias, principalmente no diabético, que o diabético tem triglicerídeos elevados. Então, nessas pessoas, o ácido ômega 3 tem um benefício muito grande, mas nos indivíduos normais, que não têm o triglicerídeos alto, só se viu o benefício naquele indivíduo da raça negra, não foi dada explicação por quê, e para aqueles indivíduos que não comem peixe pelo menos uma vez por mês. Esses indivíduos então tiveram, o indivíduo que não come peixe, nunca, e o indivíduo da raça negra, ele se beneficia tomando ácido ômega 3. Olha, interessante. Mas o indivíduo que come normalmente peixe, não faz sentido ele estar tomando o ômega 3 e não tem o triglicerídeos elevados. Se ele tiver triglicerídeos elevados, sim, ele tem que tomar o ômega 3 porque dá uma grande proteção, e um ômega 3 que foi lançado agora nos Estados Unidos, já está circulando lá, que ele tem uma eficácia 20, 30 vezes superior a esse que está sendo usado aqui no Brasil. Doutor Moser, então, nesse ponto de vista, importante. É benéfico. Agora, o que mais lhe chamou a atenção entre esses estudos apresentados lá? O senhor falou, então, desmistificamos essa coisa do ômega 3 e da vitamina D. E outros? O que tem de... O que tem, vários deles, né? Nós talvez não tenhamos tempo suficiente para falar, mas eu achei aquilo que é uma coisa que nós conversamos frequentemente, que existe um grande benefício quando se termina o congresso e chega um resumo total. O que você pode fazer para proteger a tua saúde adiante, né? Então lá está sempre o exercício físico. Exercício físico. É uma coisa que não custa nada, mas que as pessoas não fazem normalmente. A gente vê aqui, eu acho que até a nossa conversa durante muito tempo ajudou, a gente vê as pessoas aqui em Tibó que têm um nível de cultura do nosso município vizinho, ele se beneficia disso. Mas então é curioso, porque foi um estudo também apresentado com 14.500 pessoas fazendo exercício durante 5 anos. Qual é o benefício? Quais são as conclusões e o que o exercício físico dá para a gente de graça? Então eu até tenho as anotações aqui que eu quero ler, eu quero dizer. O exercício físico, eles mostraram lá o benefício de criança que começa já nos 3 aos 5 anos de idade.
Tem que deixar essa pessoa, essa criança Brincar, correr, brincar, extravasar. né? Sem determinações fixas, porque essa criança não vai nos obedecer, mas deixar fazer exercício físico. Dos 6 aos 17 anos, aqueles que praticam fazem em torno de uns 60 minutos, 6 aos 17 anos. Ele fazia em torno de uns 50, 60 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, de um exercício físico assim moderado, até mais forçado, porque ele tem condição de fazer isso, dá um benefício no futuro de doenças que vão surgir lá adiante nessas pessoas. Evita diabetes, evita hipertensão, evita o triglicerídeos elevado, o colesterol elevado. E a nível cerebral, nós vamos ver, porque eu quero colocar aqui a indicação dos adultos. Sim. O que foi concluído que é melhor para os adultos? Ele fazer um exercício físico de 150 minutos a 300 minutos por semana. Por semana? Um exercício físico de caminhadas moderado, um exercício físico assim até de uma maior atividade, certo, maior intensidade. Aquele exercício extenuante, violento, de erguer peso, de carregar, de fazer aquelas... Não é o caso. Não é o caso. Não é benéfico, até é maléfico. Mas as pessoas se beneficiam muito com exercícios físicos feitos 150 a 300 minutos por semana, intercalando, eles colocaram lá com essas atividades de alongamentos, como é o Pilates, por exemplo. Pois é. Então, que benefício isso aí provoca no indivíduo? Eu anotei assim, atividade a longo prazo. Nada mostrou ser benéfico o indivíduo fazer 2 a 3 semanas. É claro que o exercício físico se demonstrou numa tabela o que ele provoca de imediato na pessoa. Você faz exercício físico hoje, amanhã, sim, você já está sentindo uma melhora. Claro, você sente um maior relaxamento, você vai dormir mais, você tem uma série de benefícios que são quase imediatos. Mas aqueles exercícios prolongados, durante 2 anos ou mais, o que vai mostrar nas pessoas? Ela vai ter uma maior cognição, a inteligência da pessoa melhora. Intercalando, aqui foi mostrado um estudo que eu já tinha visto, mas com mais ênfase agora e um maior número, que foi feito no Japão, ressonância magnética do cérebro das pessoas que fazem exercício físico. E se viu que o exercício físico provoca um aumento das estruturas cerebrais. Olha só. Baseado nisso é que tem a melhor cognição, ele vai ter a diminuição de 8 tipos de câncer, nossa, que foram mencionados. Tem diminuição no Alzheimer. Tem um benefício muito grande nas quedas, porque a pessoa que pratica exercício físico ela tem maior habilidade, claro, de estabilidade. De estabilidade. Você vê as pessoas idosas, nós vemos lá no hospital, se nós formos lá, a gente vai ver pessoas que foram operadas, fratura de fêmur, fratura com idade bem avançada, provocando às vezes problemas gravíssimos que vão ter consequência a respeito disso. Então tem um grande número, uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição da incidência de diabetes, uma diminuição na ansiedade e na depressão, e uma diminuição do Parkinson. São todas patologias que a gente vê dia a dia no nosso consultório, todas elas, e foi mostrado assim o percentual de benefício a respeito dessas patologias. E o que é uma coisa muito interessante, que o americano visa muito dinheiro, sim, né? Ele olha muito o custo, então eles levaram em consideração que a falta de exercício físico do povo americano dá um prejuízo de 117 bilhões de dólares por ano para o governo americano. Imagina. Que se eles fizessem exercício físico, essas patologias que nós mencionamos que seriam evitadas com exercício físico não aconteceria. E que dá uma mortalidade precoce em 10% da população. Veja só. Dr. Moser, vou pedir licença, a gente vai fazer mais um intervalo, mas que bom que o senhor acaba tocando nessa questão, e o Congresso em si, né, focaliza com especial atenção à prática do exercício físico como prevenção a tantas patologias, e não só a saúde do coração, que é o âmago da nossa entrevista de hoje. Mas, enfim, isso me parece o combustível que estaria faltando para as pessoas que não fazem atividade
e o combustível adicional para quem já está fazendo, né? E vai, evidentemente... Exatamente. Que o exercício físico pode dar porque não adianta o indivíduo fazer só o exercício físico quando ele já está com uma patologia fixa. Claro que adianta, mas ele se beneficia muito mais se ele é saudável, faz exercício físico para evitar a patologia no futuro. Dr. Melchior Moser era o nosso entrevistado nesse sábado aqui no programa Carlos Henrique, da Rádio Página 2. Que bom que vocês estão acompanhando. Olha, eu quero dizer que vocês podem acompanhar esse programa quando quiserem, só acessar a Rádio Página 2, no www.radiopagina2.com.br, assiste quando quiser. Aí tem muita gente que faz assim, né? No domingo à noite, sábado à noite, ou enfim, num dia qualquer. Basta que haja tempo para isso. E assim a gente entende que é a forma de aproveitar esse programa, o conteúdo, porque o conteúdo é muito importante daquilo que estamos passando hoje para você. Vamos fazer então um intervalo, mas eu queria chamar a sua atenção sobre... Olha, está chegando o verão, chegando as temperaturas mais altas, e há todo um procedimento, um cuidado com a nossa água. Por exemplo, até mesmo o próprio consumo, né? Tem que ser de forma racional, a gente tem que preservar esse líquido que é tão caro. Você sabe que o SAMAI trata, que investe, que permite que as pessoas tenham água na torneira da sua casa, em vários compartimentos, mas é preciso ter a consciência de que essa água é cara, ela tem um custo, ela não pode ser desperdiçada para qualquer tipo de coisa. Então o que vem aqui? A recomendação de que aproveitem nas cisternas, na forma que você tiver de coletar água da chuva para utilizar na irrigação do jardim, da horta, para lavar um carro, equipamentos, outras coisas, calçadas. Faça isso. Pense na água sempre como algo muito importante, vital à vida, e todos nós sabemos, e que ela não é infindável. Precisamos tratá-la com cuidado. Essa é uma mensagem do SAMAI. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. E nem demorou tanto, né? Já estamos de volta. Nosso entrevistado hoje, esse médico que a gente tem um carinho muito grande, Dr. Melchior Moser, vascaíno como eu, sofredor, porque amanhã decide-se a sorte do nosso time. Mas enfim, é uma maneira de descontrair um pouquinho aqui. Mas enfim, olha só, Dr. Moser já disse na abertura do programa, participa seguidamente de congressos e acaba de voltar de Chicago, Estados Unidos, num grande congresso. Trouxe aqui, e vocês já puderam ouvir, algumas informações muito úteis, muito importantes. Eu fiquei impressionado com as coisas que a gente tem no dia a dia, né? E a possibilidade de nós mantermos a nossa qualidade de vida com saúde, pagando quase nada, né? Você veja que o sol está aí, a vitamina D que nós falamos, né? Você veja que o exercício físico pode ser feito nas ruas, nas caminhadas, uma corridinha, não é mesmo? Não precisa de grandes investimentos para a gente ter qualidade de vida. Agora, evidentemente que a gente precisa se cuidar um pouquinho. Dr. Moser, por falar em se cuidar um pouquinho, quero até pedir para o senhor falar a respeito da correlação que tem as doenças do coração, as patologias do coração, com relação ao alimento, à bebida e ao cigarro. 3 coisas que a gente tem que sempre chamar a atenção. Eu tenho certeza que o senhor também gosta de falar sobre isso, em razão de que a gente está chamando a atenção para que as pessoas não cometam exageros. A alimentação, lógico, eu acho que isso nós já falamos tantas vezes assim, né? Porque o colesterol
ele praticamente está dentro das substâncias que vêm do ser animal. Certo. Né? Então aquilo que a gente já cansou de dizer, as gorduras, nata, banha, manteiga, linguiça, carne gorda, o indivíduo que tem aquilo que a gente chama de dislipidemia, um desequilíbrio do colesterol, do triglicerídeos, ele tem que cuidar com essas substâncias e comer aquilo que a gente briga aqui em consultório todo dia para o indivíduo fazer uma alimentação saudável à base de verduras, carnes magras, comer lá o peixe que a gente falou que tem o ômega 3, que não precisa tomar medicamento, então. Né? E a bebida é uma coisa assim discutida. Sabe-se que ela, em uma dosagem pequena, o vinho tinto, as bebidas, ela não tem um efeito maléfico nenhum. Às vezes até tem um fator protetor, mas nessa quantidade de moderação. Entendi. Os exageros são perversos em todos os tipos, assim. Então eu acho que a alimentação é muito importante para o indivíduo manter o peso, manter a qualidade de vida e fazer essa prevenção que você falou tanto aí, que eu acho que é útil para a gente. E o cigarro? O cigarro é indiscutível, né? Ele está sendo proibido no mundo inteiro, é extremamente maléfico. A gente vê no consultório todos os dias, vê lá no hospital o indivíduo lá com câncer de pulmão, vê o indivíduo com enfisema. Então é alguma coisa que a pessoa tem que realmente banir da vida. A gente vê que o povo brasileiro está fumando muito menos. Se você for no Japão, for outros países, você vê o povo fumando intensamente. Mesmo o povo americano fuma, é proibido em ambientes fechados, mas o nosso povo, o povo brasileiro, ele está fumando muito menos. Que boa notícia. Muito menos. Isso estatisticamente, a gente vê uma redução muito grande. A gente vê em consultório aqui, as pessoas que estão fumando hoje em dia, muito pouco. Né? Então eu acho que é um grande avanço. Isso às custas de quê? De demonstrar para essas pessoas o malefício que o cigarro produz. Não adianta o indivíduo deixar de fumar quando ele já está lá com o seu enfisema, o câncer de pulmão, alguma patologia extremamente grave. Então, eu acho que essa é uma recomendação. Muito bom. Dr. Moser, a gente está chegando ao final de 2018 e que balanço é possível fazer, que análise o senhor faz dos avanços que tivemos nesse ano em se tratando de tecnologia, que eu sempre falo, de novas drogas, de estudos. O que avançou nesse ano para a cardiologia? Eu acho assim, fixar exatamente esse ano até um pouco difícil, mas vamos pegar o que passou o ano passado, esse ano, vindo até aqui, o que a gente tem de acréscimo hoje que nós podemos usar e ver, além dos estudos todos que são determinados, mas, por exemplo, que eu daria valor e que a gente tem hoje para usar e que está se usando muito pouco. Se pegar aqui em Timbó, é ínfima a venda de um produto que foi descoberto para diabetes ultimamente. Né? Não vou dar um nome científico, mas são dois produtos que saíram ultimamente, porque é uma coisa interessante. Quando o indivíduo é diabético, os nossos rins fazem uma função muito importante. Você ingere o açúcar, ele cai na corrente sanguínea, ele vai para o rim filtra e tenta eliminar esse açúcar pela urina. Só quando está num nível muito alto é que isso passa direto e vai para a urina. Mas se for um nível menos de 180 mg por decilitro, o nosso organismo faz uma coisa de defesa que está na nossa genética. Ele absorve o açúcar novamente. Então o indivíduo tem uma alta glicemia porque o nosso rim absorveu de novo aquilo que devia ser eliminado. E surgiram, hoje nós temos dois produtos comerciais que fazem com que, vão lá no rim e fazem com que essa parte que foi filtrada pelo rim não seja mais absorvida, seja eliminada. Olha só. E está no nosso meio aqui, a gente pode usar, então eu considero isso aí um grande avanço. Foi demonstrado também um grande trial, um estudo de 5 anos, mostrando a incidência extremamente menor de infarto do miocárdio, de redução de diabetes, problemas de amputações de membros inferiores, foi mostrada estatística disso,
de todos os benefícios cardiovasculares com esses 2 produtos novos que foram introduzidos. O senhor tem recomendado aos seus pacientes isso? Receito. Mas nós esbarramos em alguma coisa num produto que eu vou falar adiante também, que é o custo disso. Então as pessoas dizem, não posso comprar. Não é um custo tão excessivo. Eu acredito que esses 2 produtos já estão quase na capacidade de compra de todas as pessoas, porque o nosso sistema público não dá esse benefício para as pessoas. Mas um outro produto que eu vou falar, então isso aí nós dispomos. Eu acho que é uma coisa que foi fantástica de estar no nosso meio. Sim. Um outro produto extremamente importante, aquilo que nós já conversamos uma vez, foi descoberta uma substância que é injetável e reduz o nosso colesterol extremamente. Põe lá o colesterol ruim, porque a gente considera que o colesterol LDL ruim, ele deve estar abaixo de 100 miligramas por decl, mas quanto mais baixo ele for, menos a aterosclerose vai se processar, menos o entupimento nas nossas artérias vai ocorrer. E se descobriu uma substância injetável, que é usado a cada 15 dias, que põe esse LDL, o colesterol ruim, lá embaixo, em 20 miligramas por decl. Sem muito efeito colateral? Sem muito efeito colateral. O problema é que é um custo altíssimo. Então as pessoas não têm condições. Se disser, eu acho que eu tenho uma pessoa aqui em Timbó tomando e praticamente não dá para... Mas essas coisas vão diminuindo o custo e eu acredito que num futuro muito breve as pessoas vão ter, ou talvez o próprio governo vai ter condições de fornecer esse benefício para a população. Agora, doutor Moser, eu tenho que tocar nesse assunto porque eu sei que o senhor investe muito em equipamento e há tempos atrás o senhor investiu num ecocardiograma maravilhoso e nas nossas rodas, os homens batendo papo sobre saúde, muitas vezes a gente chama atenção um no outro, olha a importância de você ter um profissional observando as carótidas, como elas funcionam, os problemas que elas podem desencadear. E o senhor fez uma demonstração para mim, antes de nós gravarmos aqui a entrevista, que eu achei muito interessante. Que tipo de resolução traz esse equipamento no sentido do senhor antecipar-se a um problema? Eu acho que o grande avanço que nós tivemos dentro da cardiologia, se pegar a história da cardiologia no mundo e ver qual foi o equipamento mais útil dentro da cardiologia que nós tivemos até hoje. É o eletrocardiograma, aquele examezinho comum que é feito facilmente, todo mundo faz, mas ele tem muita ciência. Uma das coisas mais difíceis é você interpretar corretamente um eletrocardiograma. Então o eletrocardiograma interessa para aquele médico que tem um conhecimento profundo na eletrocardiografia, no eletrocardiograma. Então eu não consigo examinar um paciente sem olhar o eletrocardiograma. Eu olhando o eletro de um indivíduo já me dá uma vasta dimensão do problema que ele possa ter. Olha só. Né? Então o eletrocardiograma, vamos começar com Einthoven, foi um indivíduo que descobriu o eletrocardiograma muito rudimentar e hoje isso está no nosso meio. Mas fora isso daí, é aquilo que você falou, a ecocardiografia. Evoluiu muito rápido. Eu acompanhei vendo assim uns curtos anos o quanto isso aí progrediu. E logicamente, nós estamos aqui em 3 médicos dentro da nossa clínica, que os 3 têm título de especialista em ecocardiografia, isso é difícil. Importante isso. E qual é o benefício? Porque você pegando a ecocardiografia com um aparelho como nós temos aqui na clínica, que é um dos topos de linha que existe no mundo, eu tenho aqui. Então eu consigo ver as carótidas, quando a gente quer ver o nível de aterosclerose da pessoa, você examina a carótida do indivíduo. Quando as carótidas estão todas elas entupidas, o sistema circulatório é um só, está entupido no coração, está entupido no cérebro, nos rins, e eu pego constantemente, as nossas carótidas é uma artéria, tem a grossura de um dedo assim, a gente pega, eu peguei há poucos dias, um indivíduo que tinha as carótidas dessa grossura, ele tinha uma obstrução que não passava isso aqui de sangue. Nossa. Ele ia morrer dentro de uma semana, 10 dias, não sei quantos dias, e isso agora é evitável, a gente trata, cura praticamente isso daí. Então a ecocardiografia com equipamento como eu tenho aqui, que ele chega a mostrar as hemácias circulando, eu mostrei para você lá, nós fizemos até uma imagem para que você mostre, eu consigo ver as hemácias circulando dentro das artérias das carótidas,
Então ele dá uma visão perfeita de como é que está o sistema circulatório. A gente consegue julgar como é que está o sistema circulatório pela observação desse exame, além de todos os problemas cardíacos. Nós hoje, sem a ecocardiografia praticamente, estamos amarrados, nós não somos capazes de funcionar. Se esse aparelho nos dá um problema, nós temos que consertar ele em 24 horas, porque a nossa clínica cai de padrão. Então, tamanha visualização. E uma coisa importante, Carlos Henrique, que tem, por isso que nós três aqui temos o título de especialista em ecocardiografia, porque o importante é eu fazer o exame no paciente meu, porque eu sei do que está se queixando, o que ele tem, quais são os sintomas, os sinais, e eu vou lá no ecocardiograma e eu vejo o coração dele. Então é outra coisa, eu ver o coração dos meus pacientes do que eu mandar esse exame feito em outro lugar e ele escrever as coisas para mim. Entendi. É entre você ver o retrato de uma pessoa e você ver a pessoa fisicamente. A diferença é astronômica. Então eu acho que a nossa clínica tem essa grande vantagem. Nossa, que bom. Doutor Moser, a gente está falando nesses avanços tecnológicos, falamos há pouco das drogas, novos medicamentos que vêm por aí. Eu queria provocar o senhor para uma análise que eu considero interessante. No livro Homo Deus, do autor do Sapiens, o Yuval Harari, ele indica que a morte e as patologias são problemas técnicos e, como tal, tem solução. Diz que a medicina de agora e principalmente do futuro pode resolver essas duas questões. O que lhe parece essa visão de um ser humano que possa passar brincando dos 120, 150 anos, que é o que ele preconiza nesse seu livro? Exato. Eu acho que isso até tem fundamento, né? Nós já discutimos uma vez, eu acho que eu dei uma entrevista lá, que um grande laboratório, descobriu uma substância que botava o nosso HDL colesterol. A gente achou que o colesterol bom e ruim está no conceito das pessoas, tem o bom e o ruim. Botava o colesterol bom lá acima de 150, 200, que normalmente ele está em 40, 50, Sim. 60. Quando isso foi anunciado e foi feito esse estudo que a gente está aqui, foi proposto lá, eu disse, nós vamos para uma reunião que a gente vai ver como é que o ser humano vai viver 120, 130 anos. E aquele estudo que foi apresentado, eu vi os cientistas que desenvolveram todo aquele estudo numa sala que tinha 20 mil pessoas sentadas no Congresso dos Estados Unidos, não resultou em nada. Mostrou que botava o colesterol bom lá em cima, em 150, 160, e mostrou uma maior incidência de câncer, maior incidência de hipertensão e tudo, e que o colesterol considerado bom, praticamente ele não tem função nenhuma. Olha. Não ajudava em nada. O que ajuda é reduzir o colesterol ruim. Então está se conseguindo, porque eu acho que o homem vai viver isso que você falou, quando nós conseguirmos inibir o progresso da aterosclerose, que é um entupimento das artérias. Sim. Semelhante como está aqui, um vaso limpo, aqui um pouquinho, aqui mais entupido e aqui extremamente já quase entupindo. Mostre novamente, como é que... Isso aqui é uma artéria, foi cortado um pequeno espaço que mostra uma artéria limpa. Certo. Aqui mostra uma pequena placa de colesterol. Entendi. Aqui já mostra a artéria com um entupimento assim moderado. Certo. E aqui mostra uma artéria cortada com entupimento pela aterosclerose quase que total, caso grave. Crítico. Caso crítico. Quando nós conseguirmos inibir isso aqui, que é o que se chama de aterosclerose, para impedir que essas nossas artérias do nosso sistema circulatório não desenvolvam isso daí, eu acho que o homem vai viver 130 anos fácil. Muito bom. Nós estamos a caminho, se descobrindo essa substância injetável que põe o colesterol lá embaixo, mas uma coisa curiosa é porque se viu que apesar de colocar o LDL colesterol lá em 20%, 20 ml, 20 mg por DCL, mesmo assim, um grupo muito pequeno de pessoas, o processo de aterosclerose continua evoluindo. Possivelmente por substância inflamatória que nós hoje não desconhecemos ainda. Não temos tratamento. Já se tentou usar anti-inflamatório, existe um estudo
desenvolvido para testar um anti-inflamatório, ele vai ser divulgado daqui a alguns anos, mas não chegou lá ainda. Então eu acho que essa tecnologia, o ser humano, nós somos inconformados devido à complexidade que tem o nosso cérebro, que tem todo o nosso organismo humano. Eu digo assim que nós conhecemos tantinho assim do nosso organismo, da nossa ciência, que o homem vai chegar. É indiscutível hoje, uma coisa incompreensível para nós perguntarmos como é que nós não descobrimos a cura para o câncer ainda. Pois é, né? Que é uma grande interrogação. O homem pousou agora lá em Marte, uma espaçonave com tudo aquilo, com toda essa tecnologia, não descobrimos a cura do câncer. É uma coisa inconformável para o ser humano. Dr. Moser é nosso entrevistado, vou fazer mais um intervalo e já voltamos com então a parte final dessa entrevista com o nosso médico cardiologista aqui da Medical Core e que foi buscar conhecimentos, subsídios, um congresso americano em Chicago, está compartilhando com a gente essas inovações, o que é muito bom. Meus amigos, vem aí a programação de final de ano. O Natal Mais Encantado em Timbó tem algumas atrações bem interessantes. São os encerramentos, as atividades, as escolinhas da prefeitura, que a gente quer convidar aqui vocês a prestigiarem, da música, a tantas outras formas de manifestação que estão sendo apresentadas agora, prestigie, da dança, enfim. Mas vem aí também um evento bastante importante que está relacionado ao show que teremos um pouco antes do Natal, da banda Biquíni Cavadão, uma atração nacional para fechar então com chave de ouro, como se diz, essa promoção do Natal Mais Encantado. Lembrando que Timbó está preparando nesse momento um grande evento. No ano que vem será comemorado o Sesc Centenário de Timbó. São 150 anos e a prefeitura nesse momento já se debruça sobre esse evento. Tem aí exposições e feiras importantes. Um evento está sendo preparado agora. Colabore com aquilo que você possa fazer, com aquilo que for possível, para que a gente tenha ideias bastante interessantes sendo aproveitadas para a festa dos 150 anos. Timbó, uma cidade para todos. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Nós estamos voltando. A entrevista hoje com o Dr. Melchior Moser, médico cardiologista. A gente está aqui, uma aula, né? Digamos assim, daquilo que ele aprendeu nos congressos internacionais que ele participou esse ano, agora recentemente nos Estados Unidos. Ele vai trazendo aqui aos poucos algumas informações importantes. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando muito, estou interessado nisso. A gente que quer qualidade de vida, busca saúde, né, o tempo todo, a gente precisa estar muito antenado nessas coisas. Dr. Moser, quero agora provocar uma situação aqui para a gente chegar num tema que eu considero bastante importante também, quando a questão emocional, né, acaba influenciando no nosso comportamento e, evidentemente, no organismo. Afinal de contas, as agressões que o corpo físico sofre e o emocional da gente sofre com certas ocorrências ou interocorrências, evidentemente que traz um resultado, traz geralmente uma patologia, uma doença. Me fala um pouquinho a respeito disso. Há dados a respeito dessa situação ou não? Exato. Foi
mostrado também nesse Congresso americano, isso que é importante, um estudo grande, acompanhado durante 5 anos, eu achei interessante isso, o que as agressões, os problemas espirituais, problema físico, provoca nas pessoas. Porque a medicina nunca quer e não vai querer misturar a parte de religiosidade com ciência, é uma outra coisa. Então, quando se fala nessa espiritualidade, parece que a gente vai caindo dentro na religiosidade e isso é uma outra coisa, não se fala. Mas eu fico contente porque eu vejo nos congressos que estão surgindo temas assim, aulas, palestras sobre espiritualidade. Olha. Né? Não levando religiosidade, mas o que é que esse sofrimento espiritual, esses acontecimentos emocional, essas agressividades que ocorrem no dia a dia provocam nas pessoas. Então eu vi lá, foi demonstrado um grande estudo, um grande desses trials que foram demonstrados, acompanhando durante 5 anos o que provoca a agressividade, que essa agressividade não é a física, é aquela de todo um sistema espiritual do indivíduo, seja a morte de um familiar, o indivíduo perde toda a fortuna que tem, ou há um acontecimento grave, todos esses traumas psicológicos, o que provoca? E não há estudo, não há nada tão importante e tão interessante ver o que acontece com isso. Realmente essas situações destroem as pessoas. Então uma pessoa que tem um grande trauma psicológico assim, ele perde a imunidade, ele perde a qualidade de vida e foi demonstrado assim a incidência dessas patologias cardiovasculares. Que estudo interessante. Que estudo interessante. Então tem a estatística, porque a gente olha e são mostradas curvas da incidência de câncer daquelas pessoas que tiveram esse problema. A curva vai lá em cima comparada com um indivíduo que não teve isso. Olha só. O infarto do miocárdio, os problemas cardiovasculares, o nível de hipertensão, o agravamento da diabetes, o agravamento de todas as patologias. A gente tem o costume de dizer que a família que tem uma pessoa com câncer, a família toda parece ter o problema. Então isso fica comprovado? Fica comprovado cientificamente o quanto isso aí tem influência. O quanto a tristeza, o sofrimento, essas agressividades por problemas, talvez, digamos assim, espirituais, provoca nas pessoas. Talvez seja de todas as patologias apresentadas a mais grave que existe. Olha só. Como isso. Então fica aí uma situação difícil, porque o que você vai fazer para modificar isso daí? Então, a gente não tem praticamente tratamento por isso. É um desafio que vem pela frente, um estudo um desafio que robusto, tem pela frente. Né? E eu posso ver assim no consultório todos os dias. Né? Qualquer médico que trabalha, talvez, na área cardiovascular, os outros médicos aqui, o Dr. Maico, o Dr. Michelangelo, tenho certeza que eles têm os mesmos sentimentos, porque nós vemos, hoje, por exemplo, eu tive 2 casos desse, que a pessoa vem aqui, assim, com um abalo estrutural da saúde, que ele já tinha mais ou menos estável no sistema cardiovascular, totalmente desequilibrada, totalmente destruída a pessoa por um acontecimento. Hoje eu tive 2 casos assim, um acontecimento desses dentro da sua área de convivência do dia a dia que realmente destrói a pessoa. Um grande desgosto, um grande dissabor, né? Uma questão relacionada enfim, a questão econômica, muitas vezes, que gera crise, né? Acaba mexendo com a pessoa. O indivíduo tem um baque financeiro muito grande. Todos esses problemas que cada um analisa assim e vê qual é o sofrimento que tem, o que isso provoca realmente de grave no indivíduo. Muito bom. E é alguma coisa que deixa uma mágoa na gente, porque praticamente o tratamento disso vai fazer o quê, né? Dr. Moser, vamos para o final agora da nossa entrevista. Queria provocar o senhor com algumas questões aqui. Qual é o perfil do seu paciente? O que tem em comum as pessoas que apresentam problemas cardíacos aqui no Vale do Itajaí, por exemplo? Eu acho que todos eles têm uma patologia que não é só ela cardíaca, né? Às vezes está associado a outras patologias. O médico vê aqui todo dia o seu paciente diabético, que é um agravante do problema cardiovascular. Ele vê aqui o seu indivíduo que tem um problema pulmonar grave,
O problema que está associado e que faz parte da cardiologia e que afeta o coração, a hipertensão todos os dias, nós vemos muito a obesidade, que é difícil de tratar, difícil de corrigir. Então esse é o perfil que nós vemos todo dia das pessoas. E que elas se queixam infinitamente de vários problemas. Eu digo muitas pessoas aqui, olha, se eu conseguisse fazer, agora milagrosamente eu conseguisse tirar 20 quilos de cima da senhora ou do senhor, 30 quilos, o senhor ia sair daqui sem esses 10 medicamentos que está tomando. Olha, aqui eu não tomaria nada. Importante, né? Isso. E principalmente hipertensão, uma coisa que talvez é extremamente importante dizer para as pessoas, é a falta de adesão ao tratamento. Você prescreve a medicação para o indivíduo, ele toma alguns dias e para, depois passa a tomar irregularmente, ou toma por uma orientação que não é adequada. Quer dizer, a disciplina pode ser nesse caso. E ele retorna para a gente às vezes aqui quando já está inconsertável as coisas. Então eu acho que a gente tem umas grandes mágoas assim, de não conseguir estabelecer e dizer para o indivíduo, vai fazer exercício físico e ele faz, vai reduzir peso e ele faz, faça uma dieta adequada e ele faça. Ele acaba não fazendo. Toma, ele não fazendo, não tomando medicamento adequado. Doutor Mose, na questão do coração mesmo, problemas cardíacos, mais homens ou mais mulheres? Eu acho que é mais 50% cada. Sim. E por que se fala tão pouco do problema cardíaco da mulher? Porque se fala mais do homem, geralmente. Já se falou menos da mulher, que se atribuía uma vez que ela tinha uma proteção hormonal, porque uma coisa que se vê com raridade é a mulher fazer infarto até o período da menopausa. Os problemas todos da mulher começam a se agravar após a menopausa. Mas a gente viu, e isso está descrito estatisticamente, que os problemas cardíacos da mulher, quando surgem, são mais graves do que o homem. Olha só. Então, quando ela ultrapassa aquela fase da menopausa, que ela ainda é jovem, ela tem uma incidência de gravidade de problemas cardiovasculares maior do que o homem. Olha só. Então, por isso que as incidências mais ou menos vão se igualando entre o homem e a mulher, né? É uma coisa que, quando se fala em homem e mulher, talvez caia fora um pouco do contexto que a gente queira falar, mas me ofende muito aquilo que estava se propagando, essa ideologia de gêneros. Não, vamos transformar o homem em mulher, vamos transformar a mulher em homem. Que absurdo que isso é. Para o médico, para aquele que estuda ciência e vê que o sexo teu é determinado por um cromossoma X e Y que está inerente ao homem, que determina o sexo. Vai ser o cruzamento do homem com a mulher que provoca o sexo. Então, a genética da pessoa, que é totalmente diferente da genética da mulher em muitas coisas, está determinado por um cromossoma X e Y. Agora, quando se vê que quer se estabelecer o sexo do homem pelo desejo, que o pai e a mãe podem influenciar a sociedade, isso eu acho que para o médico que tem a consciência da medicina de verdade é uma facada no coração, uma punhalada. Eu acho que não se admite isso nunca. E quando se muda, veja, uma vez eu me lembro que nós estávamos numa reunião do Rotary e um médico extremamente conhecido falou assim, se descobriu uma substância agora que vai se injetar na mulher e ela não vai ter mais menstruação, não vai ter mais esse problema que causa assim, todo mês ela vai se livrar disso. Eu me lembro que eu me levantei e disse, não se modifica a genética do ser humano de um dia para o outro. E 1 ano, 2 depois mostrou que esse produto provocava uma incidência de câncer altíssima. Tem um custo, né? Agora mesmo, né, um pesquisador chinês vem com uma novidade aí de tentar criar bebês que ficariam livres de alguns problemas, de alguns tipos de cânceres, e provocou um debate violento, né, no mundo médico e científico. Eu até acho que a ciência médica vai avançar e conseguir modificar essa genética, mas em algumas coisas que são extremamente absurdas. Doutor Mose, para terminar, hoje a gente sabe que se eu pegar o celular aqui em meio a um problema, um ataque cardíaco até, se eu souber aqui aonde encontrar, se eu tiver tempo, eu vou achar uma receitinha para tentar aliviar as questões, os problemas. Queria fazer uma pergunta.
É comum os homens falarem, olha, eu uso sempre uma aspirina no bolso, eu tenho sempre uma aspirina. Tem um amigo meu que diz, toma uma aspirina infantil todos os dias. É uma boa, não? É interessante falar disso aí, porque também isso não foi mostrado em Congresso americano, mas é uma coisa que já foi discutida. A aspirina isoladamente, para o indivíduo que tem um infarto agudo do miocárdio, ela isoladamente evita 22%, 22 vezes a incidência de morte. Nossa! Ela evita a aspirina isoladamente. Então, o indivíduo que tem um problema cardíaco, que ele acha que ele pode sofrer um ataque cardíaco em um momento onde ele não tem recurso nenhum, ele ter no bolso e tomar uma aspirina, ela tem esse benefício. Olha só. Mas a aspirina tomada para aquele indivíduo que não precisa, e você vê pessoas, eu acho que 80% das pessoas tomando todo dia uma aspirinazinha, ele tem uma série de efeitos colaterais, provocam incidência de mortalidade por hemorragias, por outras patologias. Ele é extremamente maléfico. Muito então, bom. tomar aspirina por dizer, eu estou tomando, querer me proteger, isso é asneira. Agora, ele tem esse benefício nesse caso que eu falei. Muito bom. Olha, meus amigos, foi uma entrevista muito bacana. Tive o maior prazer de entrevistar o Dr. Moser nesse novo formato aqui do jornalismo da PG2. E nesse sábado, 1º de dezembro, nosso convidado foi o médico do coração, como é conhecido, Dr. Melchior Moser, de grande conceituamento, de renome, exatamente porque ele faz a sua profissão algo muito especial, investe muito, viaja muito, congressos um atrás do outro. Isso tudo faz com que nós, da imprensa, busquemos nele informações que possam ajudar as pessoas a buscar essa qualidade de vida que nós nos referíamos, com saúde, né, com bem-estar, mas praticando esporte, se alimentando bem, não exagerando em nada, para que a gente tenha uma saúde melhor. Doutor Moser, foi um prazer enorme, eu fico muito agradecido. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Carlos Henriques. Eu fico extremamente satisfeito e eu acho que a página 2 tem que ser divulgado mais, ela vai progredir, vai evoluir. Talvez esse seja um meio de comunicação futuro, em que você ouça a pessoa e veja ao mesmo tempo, podendo... Eu acho que isso tem uma influência muito grande. Então, essa tua iniciativa, parabéns, Carlos Henrique, desejo sucesso. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer alguma coisa que sempre quando eu vou para o congresso, eu tenho um colega de Florianópolis que vai comigo, ele diz assim, você vai ficar observando aquelas coisas que depois você quer transmitir para a população de Timbó. Eu digo, esse é o benefício, é aquilo que eu posso dar para a sociedade pelo conhecimento que eu tenho. Né? Que maravilha. A gente faz tantas coisas, eu faço tantas coisas de coração, não do coração anatômico, mas do coração espiritual que Muito pode ajudar bom. a pessoa. Então, te agradeço muito e obrigado àqueles que nos ouviram e a esse indivíduo magnífico que está aqui, que tem à disposição toda essa tecnologia que dá para a gente transferir toda essa ciência tecnológica aqui para o consultório para a gente estar aqui falando. Olha, te admiro muito, rapaz. Muito bom. Esse foi então o nosso programa de hoje. Quero agradecer a vocês todos, desejando um excelente final de semana, um bom mês de dezembro que está começando, né? Com muita saúde, com muita prática de exercício, que é a receita principal ao terminarmos esse programa de hoje. Tenham todos um bom final de semana. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, Dinamismo e Experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. T-Flash, precisou? É urgente? Chame T-Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.